Olá pessoal, meu nome é Marina Valadares, sou aluna da Universidade de Brasília e hoje vou apresentar um trabalho sobre representação descritiva da informação, um estudo comparativo entre os códigos ACR2 e RDA, realizado com orientação do professor Dr. Márcio Bezerra da Silva. Na introdução, trazemos o interesse do estudo em analisar as possíveis mudanças apresentadas pelo novo Código de Catalogação RDA em relação ao ACR2, na iminência de modernizar os catálogos de bibliotecas, para assim identificar as aproximações entre os códigos, seus distanciamentos e pontuar as evoluções que o RDA traz em relação ao ACR2. Dentro da parte teórica do estudo, trazemos o conceito de representação descritiva da informação, tendo como maior finalidade a produção de catálogos, e definida por Meire Silveira como estudo, preparação e organização de mensagens com base em registros do conhecimento reais ou ciberespaciais existentes ou passíveis de inclusão em um ou vários acervos, de forma a permitir a interseção entre as mensagens contidas nesses registros do conhecimento e as mensagens internas dos usuários, sendo assim um método sistemático fundamentado em regras que normalizam a atividade de catalogação. Assim, temos o ACR2 como um dos códigos de catalogação mais utilizados e, segundo Bruno e Alves, ele é um suporte físico para descrever a informação propriamente dita, de um item de forma bastante técnica, sendo estruturado em duas partes. A primeira relativa à descrição do item e a segunda referente aos pontos de acesso aos títulos uniformes e às remissivas, além de ter três níveis de especificidade, indo do menos ao mais detalhado. Na imagem, um laudo apresentando a descrição da obra Sorte e Arte, conforme essas duas partes do código e também aos pontos de acesso. Quanto ao novo código RDA, temos ele voltado mais para o ambiente digital, que possibilita a descrição de todo tipo de conteúdo e de mídia, e inclusive extrapola o ambiente da biblioteca. O RDA é um código mais flexível e que amplia as estratégias de recuperação da informação, se estruturando em seções a partir de uma caixa de ferramentas específicas para a descrição dos recursos, que é chamada RDA Toolkit, que trazemos na imagem ao lado, apresentando assim 10 seções, sendo as de 1 até 4 as que tratam de elementos correspondentes aos atributos das entidades dos modelos FRBR e FRAD. Já as seções da quinta até a décima descrevem os elementos que correspondem às relações entre as entidades. Por ter sua base teórica nos modelos conceituais FRBR e FRAD, o RDA tem como foco o usuário, ajudando o usuário a encontrar, identificar, selecionar e obter o recurso mais adequado conforme sua necessidade. No RDA, também entende-se não ser mais necessário separar a descrição por níveis, mas elencar quais os elementos são essenciais para uma descrição mínima exigida. Conforme falamos sobre as entidades da FRBR, trazemos aqui essas entidades que são divididas em três grupos, sendo o primeiro com as entidades obra, expressão, manifestação e item, que consistem nos produtos de criação intelectual ou artística. No segundo grupo, pessoa e entidade coletiva, que são as pessoas responsáveis por esses produtos, tanto físicas quanto jurídicas. E no terceiro, as entidades conceito, objeto, evento e lugar, que são os assuntos dos produtos intelectuais do primeiro grupo. Quanto à metodologia, realizamos o trabalho pelo método dedutivo e, em relação à natureza, foi desenvolvida uma pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, baseou-se na técnica comparativa e sobre os procedimentos técnicos foram de uma pesquisa bibliográfica. Dessa forma, realizamos uma análise comparativa sobre aproximações, distanciamentos e evolução entre os códigos ACR2 e RDA a partir da descrição do recurso bibliográfico, o e-book O Crime do Padre Amaro,
por ser uma obra de interesse pessoal, mas também por ser uma obra originalmente de 1875, em meio físico, que transcendeu ao mundo digital, se adequando aos hábitos de leitura e aos suportes do século XXI. Com base, então, na pesquisa bibliográfica sobre os códigos, podemos perceber como convergências dos códigos, que o RDA foi construído com a intenção de revisar o ACR2 e adaptar as regras ao FRBR. Ambas as regras são fundamentadas nos princípios de catalogação e o RDA possui compatibilidades com a ACR2 e o MARC 21, para se tornar ponte e respeitar o ritmo de cada biblioteca nessa evolução dos códigos. Quanto às divergências, percebemos que o objetivo central de cada código é diferente um do outro, sendo o ACR2 focado no suporte em si e o RDA já voltado para o usuário. As terminologias usadas em cada código são diferentes e apresentaremos mais à frente alguns desses exemplos. Ambos são fundamentados nos princípios de catalogação, mas o ACR2 tem a sua essência nos princípios de 1961, enquanto o RDA na edição atualizada desses princípios, que foi publicada em 2009. O RDA também não adota abreviações como o ACR2, uma vez que se entende que não há limitações físicas da ficha catalográfica. Sobre a descrição de recursos a partir dos códigos, algumas mudanças ocorreram no RDA, como a não necessidade de regra de 3 palavras-oria, a designação geral do material, que se desmembra em tipo de conteúdo, mídia e suporte, os novos contribuidores que o RDA traz para o recurso, e quanto às áreas de notas que são presentes no SR2 e foram excluídas do RDA. E, por fim, os pontos de acesso, que enquanto o SR2 traz o acesso por meio de cabeçalhos e de referências, no RDA ocorre por meio de relações e atributos das entidades. Podemos ver, então, aqui algumas divergências terminológicas entre o ACR2 e o RDA. A partir das catalogações, podemos observar que não há divergências quanto ao título. Já referente à indicação de responsabilidade, é adicionada a relação de atuação entre pessoa e obra, que no caso do nosso recurso é autor. Sobre o DGM, enquanto o ACR2 apenas informa o tipo de suporte do recurso como um recurso eletrônico, no RDA são descritos tipos de conteúdo, de mídia e de suporte. Na área de características físicas, que só é utilizada para alguns tipos de recursos no ACR2, como é o caso de recursos eletrônicos, temos descritos o tipo e a extensão do recurso, enquanto a descrição de uma manifestação ou item no RDA já possibilita encontrar na seção 3, que vai orientar como selecionar uma manifestação, formas de descrever diferentes tipos de suportes, incluindo características de arquivos digitais, como áudio, imagem e até texto, que é o caso do nosso recurso. Sobre a edição no RDA, ela é representada da mesma forma como é apresentada no recurso, mas sem abreviações. Observou-se também que, ao comparar indicação do local de publicação e distribuição do ACR2 com o lugar de publicação do RDA, há mudança no uso das abreviações pelo novo código, ou seja, não há a adoção de abreviações e de termos em um artigo. Não vemos diferença entre as áreas de elementos de nome e data do editor, publicador, e na descrição física, conforme o ACR2, não há correspondência para recursos com acesso remoto. Então, é uma informação que está registrada em notas, enquanto no RDA é possível descrever o suporte tanto como um recurso online, quanto registrar sua quantidade de páginas ou folhas no elemento extensão. Em notas no ACR2, ele reforça que é possível apresentar informações sobre os registros não contemplados, além de notas de conteúdo, enquanto que no RDA, apesar de não existir o mesmo campo, é possível registrar informações sobre o conteúdo do recurso no elemento conteúdo suplementar.
E, finalmente, sobre o número normalizado, a regra do AACR2 indica registrar na área de notas qualquer indicação normativa atribuída ao recurso que não seja o ISBN ou ISSN, enquanto no RDA já é permitido registrar nesse campo outros indicadores de manifestação, mesmo que atribuídos por editores ou sistemas internos, como no nosso recurso. Bom, diante desse breve percurso comparativo entre a ACR2 e a RDA, envolto de flexibilização na realização da RDI, conclui-se que as mais significativas mudanças entre os códigos estão nas áreas de descrição física, de publicação e de notas do recurso, pois é possível observar um maior detalhamento que o RDA dá ao registro, além das combinações entre os campos e tipos de conteúdo, mídia, suporte, permitindo descrever da melhor forma possível o recurso e, consequentemente, facilitar o usuário no momento de descobrir e selecionar novos recursos. Obrigada!